Olá, encantadores de histórias. Sejam bem-vindos a mais uma narrativa repleta de emoção. Eu me chamo Emily, e aos 35 anos, eu tenho tudo que sempre sonhei. Uma carreira sólida como advogada, um marido que, até então, parecia ser a pessoa que sempre estaria ao meu lado, e uma vida que parecia tão perfeita. Richard tem 40 anos, é mecânico, mas para mim, ele sempre foi mais do que isso. Ele era meu porto seguro. Nos conhecemos ainda muito jovens, e nos casamos há 15 anos, num casamento que parecia uma história de conto de fadas. Nos primeiros anos, tudo foi maravilhoso. O amor entre nós era palpável, a química incrível. Eu e Richard compartilhávamos uma paixão em comum por coisas simples, mas que preenchiam nossos corações. Pintar juntos, por exemplo. A cada pincelada que dávamos em um quadro, estávamos desenhando mais uma página da nossa história, uma história que parecia eterna. Mas a vida, como sempre, tem seus próprios planos, e as coisas começaram a mudar. Quando nossos filhos se casaram, nós nos vimos em uma nova fase da vida. A casa que foi palco de tantas memórias agora estava prestes a mudar novamente. O que eu não sabia era que a verdadeira mudança começaria quando a minha sogra, mãe de Richard, veio morar conosco. Richard a amava, eu sabia disso. Mas ao longo do tempo, percebi que algo não estava certo. A presença da minha sogra em nossa casa, que inicialmente parecia ser uma boa ação de nossa parte, logo começou a afetar nossa dinâmica. Aos poucos, Richard começou a mudar, a se afastar. Não era mais o mesmo homem com quem eu me casara. Não era mais aquele homem que sorria ao meu lado enquanto pintávamos nossas vidas juntos. Ele começou a se tornar distante, até mesmo frio. Era como se a minha sogra tivesse entrado em nossa casa não apenas fisicamente, mas também entre nós dois, quebrando uma conexão que parecia inquebrantável. As discussões começaram a se tornar mais frequentes, e mesmo quando tentávamos conversar, algo estava sempre entre nós, como uma parede invisível. Era a presença de alguém que não entendia o espaço que nós, como casal, ainda precisávamos. Eu tentei de tudo para reconectar com Richard, para trazer a harmonia de volta, mas a situação foi se tornando cada vez mais insustentável. Ele não queria ver. Ele não queria entender o que estava acontecendo entre nós. Eu sentia que estava perdendo ele, aos poucos, sem que eu pudesse fazer nada para evitar. Como se uma parte de nós estivesse desmoronando, sem que eu tivesse o poder de segurar os pedaços. E foi assim que começou o nosso divórcio. Não foi um único evento que causou, mas sim o acúmulo de anos de pequenas coisas, de silêncios e olhares que se afastavam cada vez mais. Quando ele olhou nos meus olhos e disse que não conseguia mais, eu sabia que tinha perdido Richard. O homem com quem compartilhei tantas memórias, aquele que segurava minha mão nas noites mais escuras, havia desaparecido. Eu não sei o que vou fazer agora, mas não posso mais viver de lembranças. Não posso mais amar alguém que, por mais que tenha sido tudo para mim, agora parece ser um estranho. O que me resta é tentar seguir em frente, mas em algum lugar lá no fundo, ainda posso ver aquele homem apaixonado, com quem pintava quadros e sonhava juntos. Eu só queria que ele tivesse visto o que estávamos deixando para trás antes que fosse tarde demais. Eu estava ali, sentada em minha cadeira de escritório, com o coração apertado e a mente agitada. O lugar que costumava ser um espaço de decisões racionais, agora parecia uma prisão de emoções incontroláveis. Não poderia ser mais irônico. Eu, uma advogada respeitada, que passava o dia lidando com os dramas dos outros, agora me via no centro de um caos pessoal. Richard ainda não sabia o quanto aquela conversa iria mudar nossas vidas. Eu precisava que fosse em particular, sem interferências, sem a presença constante dela, minha sogra. Ela tinha se intrometido em nossa relação de tantas formas que até respirar ao lado de Richard se tornou um desafio. Ele nunca percebeu o peso disso, mas eu sabia que, se não tomasse uma atitude, nossa vida juntos seria uma ilusão sustentada pela convivência forçada. Quando ele entrou, olhou-me com aqueles olhos que já haviam visto tantos momentos felizes entre nós. O mesmo olhar de quem acreditava que nada poderia abalar nossa relação. Mas não havia mais volta. O que foi, Emily? Ele perguntou, sem entender a gravidade daquilo que estava prestes a acontecer. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Estava prestes a rasgar o último fio de uma vida que construímos juntos. Estou aqui para informar sobre o nosso divórcio. Se lembra que eu falei que não aguentava mais? Pois é, decidi dar entrada. Eu esperava por uma reação mais forte, algo que me fizesse duvidar, mas ele apenas permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, como se fosse apenas um pequeno detalhe, ele perguntou. Pensei que fosse você, que seria nossa advogada, a pessoa que daria a entrada. Eu sorri,
Mas não era um sorriso de alívio. Era o sorriso de quem já sabia que estava se afastando de um sonho distante, algo que um dia foi possível, mas não mais. Não. Não posso, Richard. A legislação não permite que eu faça isso por ser algo tão pessoal. Por isso, pedi ajuda a um velho amigo de faculdade para seguir com a parte burocrática. Ele me olhou, quase como se estivesse esperando mais, talvez algum tipo de justificativa que nunca viria. Era só isso que você queria me falar? Ele perguntou, com uma leve insegurança na voz. Eu sabia que ele ainda estava tentando entender a gravidade daquilo tudo. Era difícil para ele, mas para mim, já não havia mais espaço para dúvidas. Sim, mas precisava falar só nós dois. Porque toda vez que tentamos conversar, sua mãe está por perto, querendo entrar na conversa. A gente não consegue mais conversar como antes. Ele balançou a cabeça, como se tentasse se convencer de que aquilo era apenas uma fase, algo que poderia ser resolvido, mas o silêncio entre nós já dizia mais do que 1000 palavras. Então está decidido, ele disse finalmente, com um suspiro que parecia de alívio. Era minha chance de dizer a última palavra, a última coisa que ele ouviria de mim antes de virarmos estranhos. Estou decidida. E, com isso, ele se levantou, abriu a porta e saiu. O som da porta se fechando foi como o estalo de um coração se partindo em 1000 pedaços. Aquela decisão, que parecia tão necessária, me deixou vazia, desprovida de qualquer certeza sobre o que viria a seguir. Eu sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Ao vê-lo sair, algo dentro de mim se despedaçou. Mas, ao mesmo tempo, um pequeno alívio surgiu. Eu estava liberando a mim mesma. O divórcio era apenas um pedaço de papel, mas para mim, era a chave que finalmente me libertava de uma prisão construída ao longo dos anos. E, mesmo que a dor ainda fosse enorme, eu sabia que, no final, essa era a única maneira de encontrar a paz que tanto buscava. A decisão estava tomada, mas o peso de cada palavra ainda pairava no ar, como se o ambiente estivesse prestes a desabar. Quando Richard e eu tomamos a decisão do divórcio, pensei que as coisas melhorariam. Que talvez, ao nos afastarmos, o relacionamento entre ele e minha sogra ficasse mais claro, mais saudável. Eu estava errada. Tudo só piorou. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o dia seria mais leve, mais livre. Mas ao descer as escadas, o que vi foi minha sogra, sentada no sofá, com aquele olhar fixo, como se estivesse me esperando para o embate que eu temia. Bom dia. Falei, tentando manter a calma. Bom dia. Preciso falar com você. A resposta dela foi fria e direta, e aquilo me congelou. O coração disparou. Eu sabia o que estava por vir, mas tentei manter a compostura. Sim, o que a senhora quer falar? Perguntei, a voz mais firme do que me sentia. E então, ela me olhou de um jeito que me desestabilizou completamente, como se fosse me devorar com o olhar. Era um olhar cheio de acusações, de algo que eu não conseguia entender. Por que você está se divorciando do meu filho? Ela perguntou, a voz tremendo de um jeito que parecia mais raiva do que preocupação. Respirei fundo, tentando me manter calma. A conversa que eu mais temia estava acontecendo. Por que o nosso casamento não deu certo? Respondi, com a sinceridade que eu não sentia há muito tempo. Ela não se deu por satisfeita e continuou com sua pressão. Você acha que vai dar a volta por cima assim, desse jeito? Ela disse, os olhos ardendo com a intensidade de quem já sabia a resposta, mas ainda queria ouvir da minha boca. Eu não estou me divorciando para competir com ele, Dona Holanda. Não é isso. Não estamos bem. Minha voz vacilou, mas me forcei a seguir. Ela então falou algo que me fez apertar os punhos, a dor me atravessando de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse sentir por alguém que nunca havia me dado espaço para respirar. Então, é culpa minha, né? Ela perguntou, quase desafiando-me. Em nenhum momento eu disse que era culpa sua. Respondi, as palavras saindo sem o filtro da cordialidade. Eu não queria ser agressiva, mas a paciência já não estava mais ao meu alcance. Ela, no entanto, não se deu por vencida. Eu estou morando aqui já faz 4 anos, e nunca, vocês falaram de divórcio. Ela disse, levantando a voz com uma ferocidade que me fez tremer por dentro. Esse divórcio já era para ter sido dado entrada há muito tempo. Respondi, sentindo o peso daquelas palavras. E sim, você ajudou a que chegássemos até aqui, de muitas formas, involuntárias talvez, mas ajudou. Muitas vezes a gente brigava, e você se intrometia. Ela se levantou rapidamente, a expressão dela agora era de confronto. Você está me chamando de intrometida? Perguntou,
com a voz cortante. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes você não se tocava de como ficávamos durante essas discussões. Como um casal, não conseguíamos resolver nada porque sempre havia uma terceira pessoa na sala. A tensão entre nós estava palpável, o ar pesado. Mas ela não queria parar. Então quer dizer que quando eu vim para cá, a sua vida virou um inferno, né? Ela disse, os olhos estreitos, buscando algo que talvez nem ela mesma soubesse. Eu senti meu corpo se afundar naquele sofá. Mas já não era mais uma conversa para ser civilizada. Eu não estou dizendo isso. Você está tirando as palavras da minha boca. Eu só estou dizendo que precisamos de espaço. A conversa estava indo para um lugar que não tinha mais volta, e eu sabia que era melhor dar fim àquilo. Olha, Dona Holanda, eu não quero prejudicar a senhora, nem o seu filho. Mas já tomei a minha decisão, e é isso. Falei, o ar pesado, as palavras saindo com dificuldade. Ela me olhou, ainda com aquele olhar desafiador, e respondeu, como se aquilo fosse uma ameaça que me fizesse repensar tudo. Vamos ver quem vai se dar bem nessa história, né? Eu me levantei rapidamente, sem querer mais discutir. Aquela conversa estava me consumindo, e eu sabia que não ia mudar nada. A única coisa que eu podia fazer era dar um passo à frente, sair daquela sala. Fui diretamente ao meu escritório, onde um cliente aguardava. Era o único lugar onde eu ainda me sentia forte, capaz de tomar as rédeas de alguma situação. Enquanto me dirigia para lá, um sentimento profundo de solidão me tomou. O que tinha sido meu lar agora estava desmoronando, e eu não sabia como seria minha vida daqui para frente. Mas, pelo menos, estava tomando as rédeas, estava fazendo o que era melhor para mim, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que eu conhecia. Eu sabia que o momento seria difícil, mas não imaginava que ela fosse tão longe. Depois daquela conversa com minha sogra, onde a tensão pairou no ar, eu decidi não trazer isso para Richard. Sabia que ele, como sempre, defenderia a mãe dele, e a última coisa que eu queria era que a briga escalasse ainda mais. O que eu realmente precisava era de um tempo para respirar, para pensar em tudo o que estava acontecendo. Mas quando cheguei em casa, no final do dia, a cena que me recebeu foi algo que eu nunca imaginaria. Minha sogra estava ali, em plena ação, separando as coisas pela casa. Caixas. Caixas com meu nome e com o nome de Richard. Meu estômago virou. O que é isso? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Ela me olhou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, querida, eu já estou fazendo a separação da mudança de vocês. Já separei as coisas do Richard e as suas coisas. Ela disse, com um tom que me fez sentir como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quem mandou fazer isso? Perguntei, tentando me manter calma, mas o nó na garganta começava a apertar. Ela parecia tão resoluta. Ninguém. Já que você vai se divorciar do meu filho, eu estou apenas preparando. Ela respondeu, sem hesitar. Eu não sabia se estava mais irritada ou surpresa com a falta de respeito. Dona Holanda, não precisava disso. Eu dei entrada no divórcio ontem, mas como estamos em novembro, ainda não sabemos quando vai sair, porque o fórum entra de férias. Então, provavelmente, vou passar o Natal e o Ano Novo com vocês. Respondi, tentando desarmar a situação, mas, ao mesmo tempo, fazendo questão de deixar claro que tudo aquilo estava acontecendo dentro do meu tempo e no meu controle. Ela não pareceu se importar. Ah, entendi. Eu pensei que vocês já iriam se divorciar agora. Ela disse, com um sorriso irônico nos lábios. Mas o que mais me irritava era o tom de quem estava resolvendo a minha vida. Mas se a gente se divorciar ou não, sou eu que tenho que arrumar minhas coisas, e o Richard tem que arrumar as dele. A senhora não pode tomar a frente de nada disso. Isso é uma decisão entre eu e ele. Eu sei que a senhora é mãe e quer o melhor para o seu filho, mas não é assim que as coisas funcionam. Eu estava começando a perder a paciência, mas não queria explodir na frente dela. Ela tentou justificar, mas suas palavras eram vazias. Eu só estava querendo ajudar. Ela disse, com um tom de quem acreditava sinceramente que estava sendo a solução para tudo. Naquele momento, a porta se abriu e Richard entrou, interrompendo a conversa. Ele parecia confuso, até preocupado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando entre nós duas. Minha sogra, como sempre, foi direta ao ponto, tentando colocar a culpa em mim. Ela está brigando comigo. Ela disse, apontando o dedo na minha direção. Richard não demorou para ir até mim, com a expressão irritada no rosto. Por que você está brigando com a minha mãe? Ele perguntou,
quase exigindo uma explicação. Eu tentei me manter calma, mas já não dava mais. Não estou brigando com ela, Richard. Ela está tomando decisões por nós, decisões que só nós dois deveríamos tomar. Eu disse, a frustração transbordando. Ele não parecia entender, e sua resposta foi imediata. Qual é o problema dela arrumar as minhas coisas? Ela é minha mãe. Ele respondeu, levantando a voz. Eu estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Eu não vejo problema nenhum, Richard. Mas o que eu estou vendo é que ela está se intrometendo demais na nossa relação, e um dos motivos do nosso divórcio foi exatamente isso. Eu não pude mais segurar. A verdade precisava ser dita. Ela olhou para nós dois com os olhos arregalados, como se estivesse em choque. Por minha causa vocês estão se divorciando? Ela perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Richard me olhou, confuso, mas eu não pude mais me segurar. Não, mãe. Não é só por sua causa. Se eu realmente for falar o motivo, você vai ficar de boca aberta. Ele disse, e foi como se tudo fosse desmoronar naquele momento. Eu não aguento mais essa mulher. Essa é a verdade. Eu não conseguia mais ficar ali, não conseguia mais ser parte daquela cena. A dor estava muito forte, e eu só queria sair. Eu não aguento mais você. Eu gritei para Richard, antes de sair pela porta, subindo as escadas sem olhar para trás, meus passos pesados como se cada um fosse uma despedida de tudo que já fomos. Fechei a porta do meu quarto atrás de mim, e naquele momento, o que mais queria era sumir daquele lugar, daquela vida, e tentar encontrar alguma paz em meio ao caos. Algumas semanas depois, o Natal se aproximava, e uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Era um convite inesperado da nossa filha, que queria celebrar essa data com a gente, com o papai e com a sua avó. O convite foi como um sopro de normalidade no meio do caos que estava se instalando na minha vida. Quando a filha me chamou, eu nem sabia o que esperar. Era um dos primeiros natais dela como casada, e a ideia de estar com todos lá parecia uma boa maneira de afastar um pouco os fantasmas do divórcio. A conversa com ela foi simples, mas a emoção transbordava em suas palavras. Ela só queria que a gente estivesse lá, juntos, para comemorar com ela. Eu não consegui recusar, então disse que sim, que iríamos. Quando ela pediu para falar com o papai, eu passei o celular a ele, esperando que ele tivesse a mesma reação, que fosse com a gente. Foi quando ouvi a resposta dele que meu coração apertou. Ele, sem hesitar, disse: claro, chama a vovó também. Não sabia o que pensar. Até aquele momento, imaginei que a nossa ida ao Natal seria um momento de reconstrução, de tentar manter as aparências para os nossos filhos, mas ouvir ele falar com tanta naturalidade sobre minha sogra indo também. Isso fez com que eu me sentisse ainda mais distante. Eu sabia que a sua mãe ainda tinha muito poder sobre ele, e isso só aumentava a dor do que estávamos vivendo. A véspera de Natal chegou, e o carro estava silencioso. Richard e eu, em completo silêncio. Não trocamos uma palavra sequer durante o trajeto. As tensões entre nós estavam evidentes, mas nenhum de nós sabia como quebrar o silêncio. Eu ainda estava chateada com ele por tudo o que tinha acontecido, pelas palavras que ele disse, pela falta de ação diante do que estava acontecendo. Ele, por outro lado, parecia perdido, sem saber como reagir à minha atitude. Quando perguntei, já dentro do carro, se ele havia comunicado a nossa decisão de divórcio aos nossos filhos, ele me respondeu com um tom de reprovação. Já falou para o seu filho e para sua filha que vamos nos divorciar? Ele perguntou, como se fosse algo trivial. Eu, sentindo que estava na hora de encarar essa verdade, disse que ainda não tinha contado, mas que faria isso naquela noite, naquele Natal. Era o momento de revelar tudo, de romper com a fachada que estávamos mantendo. Ele pareceu ficar irritado com a minha atitude. Nossa, você gosta de estragar as coisas, não é? Por que não deixa para outro momento? Ele respondeu, com o tom de sempre, como se ainda houvesse algum lugar para negação. Eu fiquei quieta por um momento, pensando no que responder. O que mais me irritava era a maneira como ele queria postergar a dor, como se fosse possível adiar o inevitável. Mas sabia que não poderia mais deixar aquilo para depois. Tudo bem, Richard. Acho que precisamos mesmo comunicar. Eles vão perceber pelo nosso jeito, então, talvez seja melhor agora do que esperar mais. O silêncio voltou a dominar o carro. Eu me sentia tão sozinha, mesmo estando ali, ao lado dele, em direção à casa de nossa filha. Já não sabia mais o que sentia. Talvez fosse raiva, talvez um pouco de medo, mas havia uma sensação de que, de alguma forma, estava me afastando de tudo que um dia pensei que seria minha vida.
E agora, o único pensamento que eu tinha era o que nos aguardava naquela noite, o que aconteceria quando finalmente contássemos a verdade. O ambiente estava tenso, e eu já sentia o peso de todas as palavras não ditas. Quando minha sogra apareceu, algo em sua postura estava fora do normal. Ela não estava com aquele sorriso de sempre, nem com aquele jeito de quem se importa. Parecia mais calculista. Quando entrou na sala, cumprimentou a todos com uma leveza forçada, dizendo um olá, queridos netos, mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. E não demorou muito para que ela tomasse a palavra. Sentados à mesa, enquanto tentávamos encontrar alguma paz no meio da tensão, minha sogra, com sua taça na mão, levantou-se abruptamente, de maneira completamente inesperada, anunciou: "Aqui está a nova esposa do meu filho." A sala ficou em absoluto silêncio. Minha filha e meu filho, ambos surpresos, olhavam uns para os outros, sem entender o que estava acontecendo. "Como assim?" minha filha perguntou, sua voz carregada de confusão. E foi então que minha sogra, com um sorriso sádico, falou a verdade que todos esperávamos, mas que ninguém queria ouvir. "Eles estão se divorciando, vocês não sabiam?" Ela deu uma risada como se tivesse dado um grande show. Eu não consegui mais me controlar. Todo aquele esforço para manter a calma, toda a minha tentativa de evitar o confronto, se desfez naquele momento. A raiva estava tão intensa dentro de mim que não pude conter. Mas antes que eu pudesse falar algo, meu esposo, com um sorriso que parecia mais um deboche do que qualquer coisa, se virou para sua mãe. "Finalmente, algo certo, mãe." Ele disse, e seu sorriso se alargou. Eu olhei para ele, totalmente incrédula, como se o mundo tivesse desmoronado na minha frente. Aquelas palavras, aquele olhar, tudo foi como uma lâmina afiada cortando minha alma. Eu não conseguia entender como ele estava fazendo isso, como ele estava ali, rindo, sendo conivente com a humilhação que minha sogra estava me impondo. E então, ele me olhou com uma frieza que eu nunca imaginei ver nele. "Saia da minha casa agora." Ele ordenou, e suas palavras foram como uma sentença final. Eu não consegui reagir. Não havia nada mais a ser dito. Eu me levantei, sem olhar para ninguém, e corri para a porta. Quando saí, vi meus filhos atrás de mim, tentando me alcançar, mas não consegui mais parar. O vento cortava meu rosto enquanto eu corria, a dor me empurrando para longe daquilo tudo, para longe daquela cena que eu não conseguia mais suportar. Não olhei para trás, mesmo ouvindo os gritos deles, mesmo sentindo o peso da culpa e da angústia em cada passo. Eu só queria sair de lá, me afastar de tudo. Não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. Mas, de alguma forma, algo dentro de mim sabia que eu precisava seguir em frente. Quando Richard e minha sogra voltaram para casa, não podiam imaginar o que os aguardava. Algo que jamais poderia ter sido previsto, algo que mudaria tudo. Eu não estava mais disposta a ser submissa, a ficar calada. Eu sabia que aquele Natal, aquele momento, seria o ponto de virada. E as consequências, quando chegassem, seriam mais do que eles poderiam lidar. Quando cheguei em casa, o peso da decisão estava pesado, mas eu sabia que precisava agir. Eu não ia mais viver sob o controle deles, não ia mais ser manipulada, humilhada e deixada de lado. O que aconteceu ali, naquele Natal, foi a gota d'água. Meu coração estava ferido, mas havia uma força dentro de mim que me impulsionava. Eu sabia que essa seria a última noite naquela casa. A casa que, por tantos anos, foi o cenário da minha prisão emocional. Eu peguei uma garrafa de gasolina, e enquanto olhava ao redor, senti uma mistura de raiva e libertação. Aquela casa já não era mais minha, não era mais um lar. Era um palco de mentiras, de traições, de humilhações. Eu estava prestes a dar um fim a tudo isso, e não ia mais voltar atrás. Peguei o fósforo, acendi e gritei com toda a força que ainda restava em mim. Liberdade! Era a única palavra que eu conseguia gritar. Estava saindo da prisão em que me encontrava, da prisão que eles, minha sogra e meu marido, tinham me imposto. Eu olhei as chamas engolirem tudo, observando, sentindo um alívio estranho, mas intenso. As lágrimas que caíam do meu rosto eram uma mistura de tristeza e alívio. Eu estava liberada, finalmente. Quando Richard, minha sogra e a nova esposa dele chegaram, não acreditaram no que estavam vendo. Eles gritaram, desesperados. "Não acredito! Não acredito que ela fez isso conosco." Richard gritou, histericamente, quando viu as chamas. "Você botou fogo em tudo, nas minhas coisas, na minha mecânica, em tudo. Como eu vou sobreviver agora?" Eu saí do meio das chamas, andando calmamente em direção a eles.
Olhei para Richard, para minha sogra, e para a mulher que ele havia trazido para casa, e falei com uma frieza que nunca imaginei que fosse ter. Agora diga, Richard, saia da minha casa. Você nem tem casa mais. Ele ficou paralisado, e a expressão dele foi de pura incredulidade. Você é uma maluca. Ele gritou, furioso. Eu respirei fundo, e com a voz firme, disse: Não, eu não sou maluca. Eu não aguentava mais essa prisão, essa vida com vocês, a sua mãe e sua manipulação. Agora é a minha vez de ser livre. Minha sogra, furiosa, tentou partir para cima de mim, mas foi interrompida pelo som da sirene dos bombeiros, que chegaram rapidamente ao local. Eles começaram a apagar o fogo, mas quando viram que a casa não passava de escombros, eles entenderam o que tinha acontecido. Eu olhei para o que restava de tudo aquilo e, com um sorriso irônico, falei: Estou indo agora para minha casa. Richard, de olhos arregalados e ainda chocado, me disse: Você vai deixar a gente aqui sem nenhum abrigo? Eu o encarei, sem nenhum remorso. Sim, você me expulsou de casa, então se vire com sua mãe e sua nova esposa. A casa já não existe mais. Ela foi consumida pelo fogo. E o divórcio já saiu, meu amigo me ligou. A única coisa que vamos ter que dividir é o carro. Porque o resto já não importa mais. Eu dei uma risada amarga, uma risada de quem finalmente se sentia livre. E assim, deixei aquele lugar, deixando para trás o que foi uma vida de sofrimento e dor. A casa estava condenada, mas eu também estava condenada a viver em um lugar que não me pertencia. Agora, a única coisa que eu tinha certeza era que eu iria seguir em frente. E eles, bem, eles teriam que aprender a lidar com as consequências das escolhas que fizeram. Às vezes, é preciso deixar para trás o que nos prende, para descobrir a força que existe em nosso próprio caminho. Essa foi mais uma história aqui no canal. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima, amigos!